Olá, eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática. Hoje falaremos sobre números racionais, subtração, aula para o sétimo ano. Então vamos lá, vamos olhar algumas situações em que subtrações aparecem com racionais, né? Então vamos ter aqui, a gente tem duas frações, né? E uma subtração aqui, e essas frações têm mesmo denominador. Então um exemplo bem simples, né? Quando as frações têm mesmo denominador, a gente repete o denominador e efetua a operação com os numeradores, né? Nesse caso aqui, a gente tem 5 menos 2. Beleza. 5 menos 2 vai dar 3. Repete o denominador 8. Ok. Tranquilo, sem problemas nenhum. Agora, se eu tenho essa situação aqui, que é 7 terços menos 1 terço. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os números dos parênteses. 7 terços tirando do parênteses é bem tranquilo, porque ele não está dentro de parênteses nenhum. Agora, esse menos 1 terço, ele tem um sinal de menos à sua esquerda. E esse sinal de menos, ele está fazendo com que todo mundo que está dentro do parênteses mude de sinal. É a mesma coisa de multiplicar por menos 1 todo mundo, né? Como a gente só tem 1 terço dentro do parênteses, então vai ficar mais 1 terço, né? Se tivesse mais 1 terço, ia ficar menos 1 terço. Ou seja, iria inverter o sinal. Então, aqui vai ficar mais 1 terço. Esse sinalzinho de menos inverteu o sinal. Agora, de novo, denominador igual, repete o denominador, 7 mais 1, 8. Não dá para simplificar, 8 terços seria a nossa solução. Um outro exemplo tranquilo para a gente seria o quê? Menos 1 quinto menos meio. Repare, para tirar dos parênteses menos 1 quinto, é tranquilo, porque não tem nada do lado esquerdo dele. Então, a gente pode simplesmente colocar menos 1 quinto. Agora, esse sinalzinho de menos aqui, ele está trocando o sinal de quem está dentro do parênteses. Em outras palavras, esse número aqui que é negativo, ele vai ficar positivo, então vai ficar mais meio. Aqui, a gente tem denominadores diferentes. MMC. MMC de 5 e 2 é 10, porque eles são primos, o MMC entre primos sempre vai ser o produto entre eles. Divide embaixo, multiplica em cima para saber o numerador. 10 dividido por 2, 5. 10 dividido por 5, 2. Vezes menos 1. Vamos lembrar que o menos também faz parte do numerador. Menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2. 10 dividido por 2, 5. Vezes 1, 5. Positivo. Repete o denominador e faz a operação com os numeradores. Isso vai dar 3 décimos. Ok. Uma outra situação é o seguinte. Aqui a gente tem uma situação interessante. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é observar que essa aqui é uma fração mista. Então vamos repetir todo mundo e ao invés de usar uma fração mista, vamos usar uma fração imprópria. Então vamos transformar essa fração mista em fração imprópria. E como é que a gente faz isso? Então, ó, a primeira fração é j tranquila. E como é que eu transformo uma fração mista numa fração imprópria? O denominador não muda e o numerador sempre vai ser o quê? A multiplicação do denominador pela parte inteira mais o antigo numerador. Ou seja, nesse caso aqui, para a gente, vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ou seja, no denominador 3. Vamos lembrar que era negativo, continua sendo negativo. Beleza, agora sim a gente pode tirar dos parênteses. Aqui vai ficar menos 2 terços. E aqui, esse sinalzinho de menos está mandando trocar o sinal lá dentro, então vai ficar mais 3 meios. Mais 3 meios é o quê? MMC de 3 e 2 é 6. Divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 3, 2. Vezes menos 2, menos 4. 6 dividido por 2, 3. Vezes 3, mais 9. Então, vai ficar menos 4 mais 9, dividido por 6. Isso dá 5 sextos. Positivo, porque o 9 é maior. Então, repete o sinal dele. Beleza. Agora, a gente tem aqui um decimal e uma fração. A gente tem duas maneiras de resolver. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras diferentes. Vou até dividir aqui. Aqui, desse lado esquerdo,
eu vou transformar o decimal em fração e resolver. Do lado direito, eu vou transformar a fração em decimal e resolver. Vocês vão ver que dá o mesmo resultado, mas para mostrar que, nesse caso, tem que optar por um ou por outro. Então, aqui a gente vai transformar primeiro o decimal em fração. Transformar 0,2 em fração é fácil. Por quê? O numerador é o número sem a vírgula, o denominador é o 1, seguido de tantos zeros iguais à parte decimal. Eu tenho um número na parte decimal, um zero aqui. Porém, 2 décimos é uma fração redutível, né? Dá para a gente dividir por 2 em cima e embaixo. Então, ficaria o quê? Ficaria 1/5. É mais fácil para a gente mexer com ele. Beleza. Aqui vai ficar o quê? Menos 1/4. Menos, porque tem que trocar o sinal. Aqui era positivo, trocou o sinal, ficou negativo. 1/5. MMC de 4 e 5 é 20. Podem tirar para conferir se quiserem. Divide embaixo, multiplica em cima. 20 dividido por 4, 5 vezes menos 1, menos 5. 20 dividido por 5, 4 vezes menos 1, menos 4. Ou seja, repete o denominador e a gente vai colocar aqui menos 5 menos 4 é menos 9. Ok, então a gente tem menos 9/20. Só para deixar claro, tá? Menos 9/20, se a gente quisesse transformar isso em decimal, seria o quê? Negativo, né? E 9 dividido por 20. 9 dividido por 20, o 9 é menor que 20, então eu coloco um zero e uma vírgula aqui para colocar um zero aqui. O número vezes 20, que chega perto de 90, é o 4. 4 vezes 20 vai ficar 80. Sobra 10. Já coloquei a vírgula, posso colocar mais um zero aqui. 5 vezes 20, 100. Ou seja, nesse caso, ficaria menos 0,45. Beleza. Vamos fazer como decimal agora, né? Vamos transformar o 1/4 em decimal e tentar resolver, né? Então, olha só. 1/4 em decimal, isso é 1 dividido por 4, né? Menos 1/4 em decimal, né? Então, 0 e vírgula, e um zero aqui. 2 vezes 4 é 8. Sobra 2. Já coloquei a vírgula, posso colocar um zero aqui. 5 vezes 4 é 20. Ou seja, esse número aqui, na verdade, em decimal, ele seria o quê? Menos 0,25. Menos 0,2. Aqui eu vou apagar. Ok. Feito isso, vamos pensar aqui. Tirar do parênteses, né? Menos 0,25 menos 0,2. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos fazer essa conta, do jeito que a gente faz conta com um decimal. Eu sei que o resultado vai ser negativo e sinais iguais soma, né? Sinais iguais soma, ou seja, 0,25 mais 0,2. 5 mais nada, né? Lembrando que aqui tem 0. É 5. 2 mais 2, 4. 0 mais 0, 0. Ou seja, menos 0,45. Mesma coisa que tinha dado no outro. Beleza. E se eu cismasse de fazer isso como fração? Menos 0,45 é a mesma coisa de quê? Menos 45. Vamos lembrar que aqui eu tenho dois números depois da vírgula, então aqui centésimos. Só que 45 centésimos dá para dividir por 5 em cima e embaixo, né? 45 dividido por 5 é 9, então menos 9. 100 dividido por 5 é 20, ou seja, menos 9/20, assim como tinha dado do outro jeito. Então, mostrando que nesse caso, os dois jeitos ia ajudar, ia satisfazer a nossa questão. Seria duas maneiras, e aí eu peço para vocês optarem pela maneira que vocês acharem mais simples. Eu sou o professor Walter Bruno Santos, agradeço a presença de todos. Vou fazer o vídeo sobre multiplicação, sobre divisão, potência e raiz também. Aguardo vocês nos próximos vídeos.